E agora nós vamos direto até Porto Alegre falar ao vivo com o repórter Eduardo Ribeiro, que acompanha toda a movimentação de dentro do tribunal. Bom dia, Eduardo. O julgamento começou pontualmente às 8h30. O que está acontecendo neste momento aí na capital gaúcha? É isso, César Filho. Bom dia a você e a todos aqui do Hoje em Dia. O julgamento já transcorre há mais de 1h30 e neste momento fala Cristiano Zanin Martins. Ele é o principal advogado do ex-presidente Lula. Antes dele já falou o advogado Fernando Fernandes, que defende o ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que foi absolvido por Sérgio Moro. Ele pediu a manutenção da absolvição, não por falta de provas, mas por inexistência de crime. E antes falaram também o assistente da acusação, René Dotti, em nome da Petrobras, e Maurício Gueron, que é procurador regional da República e que fez um discurso bastante forte. Foi o primeiro a falar, logo depois da leitura de um resumo do processo, e ele disse que o momento da política brasileira pode ser classificado como caquético. E disse que os movimentos pró-ex-presidente Lula, rotulando o ex-presidente como um salvador da pátria, e de que esse seria um julgamento político, não combinam, não compactuam com as provas que estão no processo descrito pelo Ministério Público Federal. Ao longo dos seus 30 minutos de fala, o procurador Maurício Gueron colocou o ex-presidente Lula no centro do protagonismo dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em vários momentos, em reuniões políticas, em depoimentos de outros réus e na coleta de provas, como os documentos apreendidos no próprio apartamento do ex-presidente em São Bernardo do Campo, porque o lançamento do triplex do Guarujá, ou da obra do condomínio no Guarujá, é de 2003. Em 2005, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, já falecida, comprou cotas do apartamento, isso no discurso da defesa. No discurso do Ministério Público, ela teria a reserva do próprio apartamento, segundo documentos que foram apreendidos. Ou seja, neste instante é um debate de convencimento para que os 3 desembargadores que têm o poder neste dia de hoje em Porto Alegre de absolver o ex-presidente ou manter a condenação, talvez até aumentando a pena, saiam daqui sem nenhuma dúvida sobre o processo, tendo ouvido o Ministério Público Federal, que é quem acusa, e tendo ouvido também cada um dos advogados que defendem os réus nesse processo. Lembrando que além do ex-presidente existem outros 6 réus, César Filho, e o montante dessas ações equivale a 16 milhões de reais em forma de propina de um caixa geral de propinas da construtora OAS a partir de 3 contratos entre a construtora e a Petrobras. César. Obrigado pelas informações. O Eduardo vai permanecer de plantão, evidentemente. Os advogados do ex-presidente Lula afirmam que ele é inocente e prometem apresentar provas. Segundo a defesa do ex-governador Sérgio Cabral, ele deixou o Palácio Guanabara antes da crise que esvaziou os cofres do Estado. Os advogados dizem ainda que as acusações de propina não procedem. Nós vamos agora ao vivo conversar com o repórter Eduardo Ribeiro, que traz novas informações de Porto Alegre no julgamento de segunda instância do ex-presidente Lula. É com você, Eduardo. Pois não, César, o que acontece aqui é o seguinte: nós temos um intervalo que foi chamado nesse instante pelo presidente da 8ª turma, Leandro Paulsen. Ou seja, vamos voltar deste rápido intervalo de apenas 5 minutos já com a leitura dos votos. Primeiro, o voto do relator, João Pedro Gebran Neto, que é desembargador e é o primeiro a votar, porque ele é quem faz a relatoria, ele faz o encaminhamento, é o primeiro dos votos. Depois da leitura dele, vai ser o voto do revisor, que é o próprio presidente da corte, Leandro Paulsen. E em seguida, o terceiro desembargador vai fazer a leitura do seu voto, que é Victor Laus. Ao final destes 3 votos, volta a palavra ao presidente Leandro Paulsen para a efetiva sentença. Lula terá sido absolvido ou a condenação de Sérgio Moro de 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro terá sido mantida ou até mesmo aumentada. Saberemos disso nas próximas horas. É um julgamento bastante rápido, como costuma ser em segunda instância. César. Obrigado, Eduardo. Portanto, ele volta dentro de instantes, porque hoje em dia está com ampla e completa cobertura com relação a este caso que mobiliza o nosso país. Eduardo Ribeiro volta daqui a pouquinho. Aguarde. Nós vamos falar mais uma vez ao vivo com o Eduardo Ribeiro. Ele está no tribunal em Porto Alegre, aguardando. Ele acompanhou desde o início, às 8h30 da manhã,
toda a movimentação e agora ele informa para a gente se o julgamento já recomeçou depois daquela parada, depois do intervalo. É com você, Eduardo. Segurança bastante reforçada lá do lado de fora, César, movimentação pacífica de apoiadores, tanto de um lado quanto do outro. E aqui, no devido processo legal, 3 desembargadores começam a proferir a sua sentença. Ao contrário da primeira instância, em que o ex-presidente Lula foi condenado a 9 anos de cadeia, mais 6 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, aqui não é apenas um juiz a julgar, são 3. O primeiro deles é chamado de relator, porque ele se debruça sobre a acusação, ele faz toda a ponderação e define o seu voto conforme a sua consciência. O nome dele é João Pedro Gebran Neto e ele fala nesse instante, depois de um rápido intervalo, como já demonstrou hoje em dia, de 5 minutos, que acabou há pouco. Em seguida, depois de Gebran Neto, vai falar o juiz revisor, que é o presidente da sessão, Leandro Paulsen. E, por último, o voto de Victor Laus. Vale lembrar que em outros casos de réus da Lava Jato, como do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, no momento do terceiro voto, houve um pedido de vistas, ou seja, um pedido de adiamento. Se isso acontecer também no julgamento de hoje do ex-presidente Lula, em no máximo 2 semanas, a corte deve se reunir, a 8ª turma do tribunal deve se reunir para dar uma nova resposta a partir dos novos votos. Isso porque existe uma escala de férias também aqui no tribunal e 2 dos 3 desembargadores dessa turma devem entrar em férias até o final deste mês, começo do próximo mês. Ou seja, serão recursos rápidos, aqueles que forem apresentados aqui a Porto Alegre. Mas a defesa do ex-presidente, dependendo do resultado dessa sessão, também poderá recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Em jogo está o futuro político do ex-presidente Lula, que, se for condenado aqui, poderá ser declarado inelegível de acordo com a lei da ficha limpa. Antes mesmo do Supremo Tribunal Federal utilizar uma súmula vinculante em 2016, dizendo que a partir de uma condenação em colegiado, o réu já deve poder cumprir a pena, esta turma bastante rigorosa do tribunal em Porto Alegre já adotava uma súmula semelhante. Ela tem um número de 122 e foi adotada pela 8ª turma do TRF-4, aqui de Porto Alegre. César Filho. Vamos voltar ao vivo com Eduardo Ribeiro, que está no tribunal em Porto Alegre, acompanhando o julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula. Eduardo, quais são as suas informações? O que está acontecendo neste momento? Olá, César Filho, eu volto a falar aqui do auditório convertido em sala de imprensa. Atrás de mim, jornalistas de todo o Brasil e de vários países do mundo, acompanhando com muita atenção este recurso apresentado pelo ex-presidente Lula ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O primeiro de 3 votos já está sendo proferido nesse instante, há pelo menos 40 minutos, na verdade. O desembargador João Pedro Gebran Neto, que é o relator dos processos da Lava Jato na segunda instância, afastou até aqui todas as preliminares colocadas pela defesa do ex-presidente Lula na tentativa de levantar a nulidade da sentença ou até mesmo a suspeição do juiz Sérgio Moro, que na primeira instância condenou Lula a 9 anos e 6 meses por corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. Entre as preliminares estavam a arbitrariedade da condução coercitiva, a parcialidade do juiz Moro, algumas perícias apresentadas e o curto período de tempo para a apreciação das provas pela defesa. Segundo a tese de julgamento político analisada agora há pouco por Gebran Neto, não houve nenhuma prova apresentada pela defesa de que o ex-presidente Lula tenha sido julgado com alguma arbitrariedade ou alguma condução parcial até aqui. Ou seja, o primeiro dos 3 votos tende a acompanhar integralmente o voto da primeira instância, talvez ainda aumentando a pena, porque esta é conhecida como uma turma bastante rigorosa. Depois de Gebran Neto, que é o relator, Leandro Paulsen, que é o presidente da 8ª turma e também o juiz revisor, deve apresentar o seu voto e aí sim o terceiro voto de Victor Laus. É bom lembrar que no caso de João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, esta mesma turma analisou a apelação da defesa do ex-tesoureiro e no terceiro voto, no voto do desembargador Laus, houve o pedido de adiamento da sessão por algumas sessões. Não acredita-se que isso vai acontecer hoje, até mesmo por causa da escala do tribunal de férias. Os 3 desembargadores vão sair de férias nos próximos dias de maneira escalonada e o time só estará completo de novo em março,
julgamento. Isso atrasaria o calendário das eleições e é de se imaginar que Leandro Paulsen, o presidente da 8ª turma, ao abrir a sessão de hoje, já deu um pouco o tom do julgamento. Disse que nas últimas semanas os 3 desembargadores se debruçaram sobre o processo para que pudessem dar hoje uma resposta definitiva ao caso. Ou seja, nas próximas horas teremos uma decisão sobre o futuro político do ex-presidente Lula aqui em Porto Alegre. César. Voltamos ao vivo com Eduardo Ribeiro, que acompanha em Porto Alegre o julgamento do ex-presidente Lula. Eduardo, quais são as suas últimas informações? César Filho, o julgamento do ex-presidente Lula aqui em Porto Alegre já dura 3 horas e meia. Neste momento quem fala é o desembargador relator do processo, João Pedro Gebran Neto, e ele está encaminhando o voto dele já sobre o mérito, portanto sobre a essência da condenação, e já deu todas as demonstrações de que vai manter ou até mesmo aumentar a condenação que Lula recebeu em Curitiba. Há pouco ele disse o seguinte: se tomados isoladamente cada um dos depoimentos usados na condenação, pode-se até parecer que cada um deles podia ser frágil, mas juntos eles provam e confirmam a influência política do ex-presidente e na prática da decisão de cada um dos crimes apresentados pela acusação. O jornalismo da Record TV continua acompanhando tudo ao vivo aqui de Porto Alegre. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Muitíssimo obrigado, Eduardo, por todas as suas informações e por estar conosco desde o início do programa. Parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado mesmo.